Olá pessoal, tudo bem? Voltando agora com vídeos aí para o canal mais científicos e espero ser um pouco mais rápido. Hoje vou abordar os efeitos da telmisartana, um medicamento que é muito utilizado para baixar aí a pressão arterial, né? É um antihipertensível e ele vai ali agir nos receptores BRAS, conhecido, né? Os receptores aí para inibir a cascata da angiotensina, o angiotensinogênio ali. Não vou entrar fundo nisso, mas vamos ver como que a telmisartana age contra o câncer, muito interessante. E no próximo vídeo eu vou mostrar como que ela queima gordura. Olha só, de repente podemos aí estar associando um medicamento que é para hipertensão arterial, dando um tiro, matando três coelhos, né? Como é que fala? Então, controlando a pressão, queimando gordura e de repente se antecipando a possíveis células cancerígenas que possam surgir, né? Lembrando que existe um contrapeso aí que eu vou estar explicando na questão do efeito da telmisartana no combate ao câncer, que seriam outros genes que vão então tentar antagonizar o efeito que nós chamamos de efeito apoptótico, de morte celular programada induzido pela telmisartana. Tudo bem? Vou fazer um compartilhamento de tela e eu peço aí para vocês que se inscrevam no canal, deixem comentários. Eu estou deixando aqui dois QR Codes, um para você acessar o meu curso, com mais de 140 aulas, se você quiser saber aprender tudo aí sobre musculação, como mudar o shape de forma muito profunda, muito técnica, com materiais riquíssimos para você baixar e estudar. Você tem 2 anos para fazer. Dá uma olhada nos módulos, cada módulo abre em várias aulas, e também aqui o contato da farmácia de manipulação, aí o celular para você fazer pedidos. Manda aí os pedidos da sua farmácia que a gente envia para todo o Brasil, pessoal. Compartilhando a tela aqui, me desculpem se eu estava aqui separando as fotos. Eu quero começar com essa imagem aqui. Vocês devem estar olhando aí comigo. Opa! Vocês devem estar aí olhando comigo aqui, ó, uma um, um esquema em azul claro com AT1, que é o receptor, né, de angiotensinogênio 1. Angiotensina aqui que ela iria grudar aqui, encaixar no receptor e fazer o efeito que seria inverso ao que está escrito aqui. Mas aqui a telmisartana encaixando então no receptor, evitando a angiotensina de agir. Então, o que a telmisartana faz quando encaixa nesse receptor? Induz o PIPAR aos receptores de peroxissoma. Vamos deixar isso aqui para frente, que eu vou explicar. Vai estar ligado à queima de gordura. Diminui a atividade simpática, ó, dá uma diminuída então na adrenalina, na NOR, que deixa os vasos muito contraídos, né? Não diretamente na noradrenalina, tá? Esse antagonismo pelo receptor de angiotensina. Inibe aqui o fator de necrose tumoral, o NF-κB, tá? Ele inibe a ativação dele, que é uma via ruim, inflamatória, diminui aqui, ó, a, os receptores do TGF-B e o PAI-1 que vão estar degradando até a parte dos rins, etc., acaba ativando a via da AKT, nós vamos ver, diminui a aldosterona, consequentemente diminui a reabsorção de sódio, diminui a reabsorção de água, diminuindo então a pressão, né? Diminui a secreção um pouco do hormônio antidiurético. Então aqui, ó, se diminui um hormônio que é contra a diurese, logo se aumenta a diurese. Então solta um pouco mais de água. Ela diminui os proto-oncogenes e fatores de expressão de crescimento de alguns proto-oncogenes. Dentro do rim vai diminuir a pressão no glomérulo, né?
tem outros vídeos no meu canal que eu explico. O estresse oxidativo, a fibrogênese, vai fibrosando, né, os rins. Quando você tem uma hipertensão, você vai danificando os seus rins no longo prazo. O sistema cardiorrenal está intimamente ligado. E a permissividade glomerular. O que significa isso aqui? Quando você começa com hipoalbuminúria, começa a perder partículas pequenas de albumina na urina, a pressão está alta ali, está estourando os glomérulos, está passando pela malha, que deveria reabsorver uma proteína de alto peso molecular. Então, ó, diminuiu, melhorou tudo, para de perder albumina pela urina, então diminui a degeneração e a doença renal e melhora, então, a longevidade desses rins. Bom, esse é o papel dela. Agora vamos ver como é que ela atua aqui, ó. Vocês estão vendo agora uma célula, tá? Que é o citoplasma. Aqui dentro, onde está escrito ciclina D1 e E, seria o núcleo, tá? Isso aqui são genes. Essas ciclinas, elas ficam disparadas e ativas em muitos cânceres. Entre eles, os linfomas, por exemplo, as leucemias disparam muito essas ciclinas, mas muitos tumores. Aqui, estamos falando do exemplo de células de adenocarcinoma esofágico. Então, como que a telmisartana agiu aqui? Ela agiu diminuindo o ligante, a ligação do receptor do fator de crescimento endotelial. Uma das vias que a gente gosta de inibir no câncer é essa via aí, que às vezes isso mostra até dentro da imunistoquímica. Quando ela está muito ativa, tanto ela como o fator plaquetário, é pior. Então, nós temos hoje fármacos dos inibes, da família dos inibes, como, por exemplo, metilatinib é um, toceranib é outro, e vai agir aí, diminuindo, então, as chances do câncer aumentar os vasos sanguíneos e fazer metástase, se nutrir mais, né? Enfim, melhorar aí o ambiente para ele. Então, ela vai, consequentemente, quando ela age aqui, ela vai inibir, diminuir a KT e vai desligar as ciclinas aqui por essa via. Por essa outra via aqui, ela vai fosforilar essa proteína LKB na serina 428, fazendo com que caia a MPK. Caia não, perdão, com que aumente a MPK. E eu vou explicar isso aqui. A MPK, pessoal, ela é antagônica praticamente à mTOR. A mTOR, que eu já falei em outros vídeos, eu explico bem todas essas vias, ela ajuda o que? O anabolismo, a síntese proteica. Muitas vias do câncer, em alguns genes que nós aferimos imunistoquímica e marcadores de biologia molecular, essa via está ativa de forma aleatória. E a gente tem que entrar com alguns inibes também para ver se a gente consegue diminuir em algumas partes. E aí, ó, ela ajuda a inibir, então, nesse caso, a mTOR e a proteína famosa, que é muito visto no meio da musculação, no meio dos halterofilistas, que é a P70S6K, que é uma via de síntese, de construção aí de músculo. Mas aí, ó, ela diminui no câncer. Isso é muito positivo, essa via aqui, certo? Diminuindo automaticamente as ciclinas. Então, eu consigo diminuir, principalmente em células que estão com muito grau aí de mitose, tá? Outra coisa aqui que ele atua, que ela vai atuar, prestem atenção nesse esquema desse receptor aqui chamado TRIO, tá? Esse receptor é um ligante indutor de apoptose, que a gente chama, relacionado ao fator de necrose, tá? E esses outros aqui embaixo, DR5 e 4, são receptores da morte, que a gente chama. Quando esse receptor e essa via aqui, ó, ela é ativada, ela vai fazer algumas reações que vão ativar essa caspase. A via das caspases eu expliquei também em outro vídeo, tá? Nós temos a via das caspases, de forma geral, uma via de morte celular programada, que vai ligar a apoptose, que a gente chama, né? E vai acabar desfazendo tecido, quebrando
proteína. Então, é o que ele faz aqui, ó, tá? Então, na caspase 8 vai ativar a 3 e vai botar a apoptose para ela se explodir. Por quê? Porque essa via toda, ela tá desligada no câncer. O câncer, ele não quer saber, quer ver? Olha só que interessante. Eu vou ver. Olha aí essa outra imagem que está aparecendo para vocês. Aqui, então, é o meio externo, né? Aqui é a membrana celular, onde nós temos, então, aqui os receptores da morte, que é o traio, os receptores de morte, né? DRS e o FAS. Bom, estão aqui, e aqui são seus respectivos ligantes, quando são produzidos. Bom, o que acontece? Aqui, tá vendo? Tá P53. P53 é um gene que ativa aí a apoptose. É um gene bom de verificação celular de ciclo se essa célula está boa para continuar, passar aí no controle de qualidade, né? Ou não. Se não, ela é ativada e aquela célula que não vai prestar direito morre, ela se explode. No câncer, hoje, sabe, quase 70% dos tumores têm essa via desligada. E o estresse, isso é estudado em epigenética, né? Todos os problemas do meio vão fazer com que esse gene aqui fique adormecido, entendeu? A P53, então ela começa a não matar mais célula nenhuma cancerígena, tá? Aqui está a mitocôndria, aqui está o citoplasma, né? E aqui está, então, a ativação das caspases induzindo aí a apoptose, tá? Então, vindo por aqui, ela vai clivar também, vai tentar tá desligando isso aqui, que isso aqui ativado, ativa aqui, a P53. Se eu clivo, quebro o BID, B e D, tá vendo? Eu desligo e deixo a P53 livre para a célula que não tem que viver morrer, certo? E aí, a telmisartana, ela faz esse caminho aí. Então, deixa eu só sair aqui do compartilhamento de tela aqui para falar com vocês. O que acontece? Além de fazer isso daí, ela, por exemplo, foi visto em células de câncer de pulmão de pequenas células que a telmisartana também induziu, diminuiu a autofagia, mantendo as organelas citoplasmáticas do câncer deterioradas. Deveria isso daí induzir uma autofagia e ó, ele se livra. O que aconteceu ali? Quando está tudo deteriorado, aquilo não começa a funcionar direito e, e olha isso, olha como é o pensamento como tem que ser. E as organelas deterioradas levam um delay dentro da célula cancerígena, fazendo com que não tenha uma boa comunicação e as suas formas antioxidantes fiquem ativas, fiquem boas, porque a célula cancerígena ela consegue tamponar muito bem, segurar e eliminar as espécies reativas de oxigênio. Quando você deixa ela meio estragada ali dentro, ela não consegue, cara, funcionar bem e automaticamente induz ficar sobrando espécie reativa de oxigênio. Então, a telmisartana, junto com as quimioterapias que induzem o estresse oxidativo, otimizou demais a oxidação das células cancerígenas. Então, ela trabalha de várias formas aí, aumentando as espécies reativas de oxigênio no câncer. Olha que interessante, porque o câncer, ele se livra das espécies reativas de oxigênio. Por isso, quando a gente tem o paciente, quando está com câncer, ele tem que evitar antioxidantes, tá? Isso é muito delicado, tem que prestar muita atenção. Quando você não tem câncer, você tem que evitar as espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, né? Aquelas reações fortes de Fenton que vão gerar compostos aniônicos fortes, hidroxilas, etc., que elas vão te causar um dano, beleza? E aí você vai desenvolver células errantes. Mas uma vez que desenvolveu células errantes, e como as neoplásicas, e eu preciso forçar um oxigênio dentro dela, destruir ela, a membrana lipídica, etc. e tal,
eu não posso facilitar para o câncer. Lembrando que o câncer, as pessoas misturam que é igual um micro-organismo, uma bactéria, um vírus, um parasita, um protozoário. Não, não é. O câncer são células nossas melhoradas, infelizmente. Então, o pensamento tem que tomar um pouco cuidado, senão dá uma confusão aí. Então, tem que se evitar algumas coisas que favorecem o câncer, algumas vitaminas, né, alguns antioxidantes, porque o câncer ele já produz para ele de forma muito boa, otimizada, antioxidantes, a via da glutationa, entre outras coisas, tá? Então, pessoal, é, uma das coisas que talvez ocorra uma falha terapêutica ou não fique tão bom o uso da telmisartana é se na imunohistoquímica esse tumor dê mutação expressiva de genes FLIP e BCL. Esses genes são fortes. Quando o BCL também é expresso, às vezes até o prognóstico é um pouco mais preocupante, porque são tumores mais agressivos, porque são genes antiapoptóticos. Então, eu estou induzindo de um lado a apoptose e do outro eu estou com genes expressando muito forte antiapoptóticos, tá? Mas eu queria falar aí da telmisartana. Hoje, nos meus pacientes na minha área, eu utilizo ela. Eu tenho muito, às vezes aparece muito cardiopata, muitos pacientes com hipertensão, que eu tenho que diminuir, usar inibidores da ECA, por exemplo, benazepril, lisinopril, enalapril. Então, eu acabo, outros já estão com, por exemplo, estão com losartana, eu inverto tudo para telmisartana. Converso com o cardio, quando não tem o cardio, eu menos já converto para telmisartana, porque eu já estou utilizando o útil agradável, né? Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham achado interessante, cara, esse vídeo e que acrescente alguma coisa na vida de vocês. Meu canal é pequeno, mas tenho certeza que são de pessoas seletas que gostam realmente de informação. Consulte o seu médico, fale com ele se você pode estar fazendo, às vezes, algumas adaptações, se você já é um hipertensivo. E no próximo vídeo, mais para frente, eu vou falar do papel dela também no emagrecimento, ok? Muito obrigado.